Boa tarde, está começando o Jornal Streaming News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. Um grupo de deputados vai entregar hoje ao Ministério Público o voto separado ao relatório final da CPI, que investigou as dívidas públicas. As informações são da Agência Câmara. O voto elaborado pelo deputado Ivan Valente e assinado por mais 7 deputados denuncia indícios de ilegalidades no endividamento que lesaram os cofres públicos. O relatório final da CPI da dívida pública, elaborado pelo relator deputado Pedro Novaes, não apontou indícios de irregularidades que justificassem a recomendação de uma auditoria da dívida e do envio do relatório final para o Ministério Público. E o PSDB entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pré-candidata do partido Dilma Rousseff à legenda. A ação é pela propaganda partidária veiculada pela sigla em rede nacional de rádio e a televisão na última quinta-feira. O PSDB quer que o TSE multe Lula, Dilma e o PT em R$250 mil, ou um valor correspondente ao custo da propaganda. Eles pedem ainda que o PT seja punido com a perda do direito de veicular a propaganda partidária no segundo semestre de 2011. E a Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2007, ano base 2006. O valor pode estar disponível para saque nos bancos a partir do dia 25 e com correção de 32,31%, correspondente à variação da taxa básica de juros. O contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone para saber se teve a declaração liberada. E a inflação medida pelo IPCS registrou alta de 0,64% na segunda prévia de maio, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas. Essa foi a menor taxa desde janeiro. Das 7 capitais analisadas pela instituição, 4 apresentaram declínio na taxa de variação do IPCS. Foi o caso de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que registraram desaceleração nas taxas. Apenas Salvador, Belo Horizonte e Brasília apresentaram alta. Pelo menos 12 civis e 6 soldados estrangeiros morreram em um atentado suicida nesta terça-feira no Afeganistão. Segundo informações do Ministério do Interior, o ataque foi contra um comboio da OTAN, nas proximidades do centro de recrutamento do exército afegão no oeste de Cabul. O Ministério do Interior confirmou que o suicida detonou um veículo carregado com explosivos. 18 pessoas morreram e 45 ficaram feridas. Entre os 6 soldados estrangeiros mortos, 5 eram americanos. E a Cúpula de Madrid, que conta com a participação de 60 chefes do Estado e do governo de países da Europa, da América Latina e do Caribe, começou nesta terça-feira. As discussões vão ter como foco principal a crise econômica internacional. O presidente do governo espanhol, José Luís Rodríguez Zapatero, afirmou no ato da inauguração que a América Latina, o Caribe e a União Europeia são parceiros na agenda global, o que exibe parcerias políticas no âmbito internacional, por meio de associações estratégicas. A Estrada dos Bandeirantes, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi liberada ao tráfego nesta terça-feira. A via estava com um trecho interditado desde a madrugada para que 3 árvores que ameaçavam cair pudessem ser podadas. De acordo com a CET do Rio de Janeiro, não houve registro de engarrafamento na região. Segundo a Guarda Municipal, os motoristas tinham como opção seguir pela Avenida das Américas. E acontece hoje em São Paulo um ato público para marcar a passagem do Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes. A concentração será na Praça da Sé. De lá, os manifestantes seguem em direção ao Vale do Anhangabaú. Haverá ainda apresentações musicais e artistas para lembrar a data. A passeata tem como objetivo mobilizar a sociedade, governos e a mídia para combater os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora você confere a previsão do tempo para todo o Brasil com a Clima Tempo. Uma grande frente fria avança pelo país. Nuvens muito carregadas se espalham pelo sul, a região de Cuiabá, São Paulo e o Rio de Janeiro. Acompanhando a frente fria, um ciclone extratropical vai avançar sobre a região sul.
A situação é de alerta nas áreas montanhosas por conta da ventania. As rajadas podem passar dos 100 km por hora. A chuva diminui e as temperaturas despencam na região. Pode nevar nas cidades serranas mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Entre o sul de Rondônia e o interior do Paraná, a quarta-feira amanhece bem fria e com névoa. Há possibilidade de geada no sul de Mato Grosso do Sul. Ocorrem pancadas de chuva e a temperatura cai entre o norte de Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Na faixa mais clara do mapa, que inclui o Nordeste, o tempo continua seco. Chove rápido pelo litoral da região e em grande parte do norte do Brasil. A temperatura mínima prevista é de 11 graus em Porto Alegre e 15 em São Paulo. A máxima deve chegar aos 28 graus em Brasília e no Rio de Janeiro. O meia Deco brasileiro naturalizado português já é um jogador do Fluminense. A contratação do ex-jogador do Chelsea da Inglaterra foi definida nesta terça-feira. O jogador que vai à Copa para defender Portugal estava nos planos do Corinthians, mas a proposta do Fluminense e a presença do técnico Muricy Ramalho seduziram o atleta. Deco deve se apresentar ao clube logo depois da Copa da África do Sul. E mais uma crise ronda o Palmeiras. Depois do empate sem gols no domingo no Rio contra o Vasco, os jogadores foram dispensados. 3 deles, inclusive o atacante Robert, que chegou atrasado. O fato desagradou o técnico Antônio Carlos Zago, que teria discutido com Robert. Segundo rumores, até o final da tarde, o treinador deverá ser demitido do cargo. E com 40 pontos do ala Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers derrotou o Phoenix Suns por 128-107. Foi a primeira partida da série melhor de 7 pela final da Conferência do Oeste da NBA. O segundo encontro acontece nesta quarta-feira, novamente em Los Angeles. O armador Leandrinho Barbosa, do Phoenix Suns, bem que tentou ajudar a equipe, mas Bryant e a equipe estavam focados na vitória. A virada cultural paulista passa também pelo Grande ABC, além das cidades do interior e do litoral de São Paulo, nos dias 22 e 23 de maio. No ABC, a concentração acontece em São Bernardo do Campo e as apresentações se dividem em 2 endereços, no Teatro Elis Regina e no Paço Municipal. Entre os nomes confirmados estão Negrali, Raimundos e o Cachorro Grande. E o 4º episódio do filme Piratas do Caribe deve chegar em 3D. Foi o que afirmou o executivo dos estúdios. A tecnologia que confere imagens tridimensionais será usada na filmagem da produção Pirates of Caribbean on Stretched Tides e terá início em junho. O elenco vai contar com o ator Johnny Depp no papel de Jack e uma nova atriz francesa que vai interpretar uma sereia encontrada pelo pirata. A previsão de estreia do filme, que já faturou mais de 2 bilhões de dólares, é para 2011. O Jornal Stream News fica por aqui. Até a próxima edição.